Glória a Deus, queridos. Eu fiquei passado nesta manhã, porque eu tinha preparado tudo bonitinho, né? Fazer uma ministração digital. E eu tinha tudo preparado, fiquei ontem preparando, mas hoje de manhã o meu iPad amanheceu morto. Mas o Senhor, Ele tem a sua palavra analógica, digital, eterna, poderosa, em todos os lugares, em quaisquer lugares que sejam, não é isso? E o Senhor, Ele não depende de nada que não seja corações sinceros, corações abertos para falar, para ouvir, para receber, para que Ele fale. Porque quando isso acontece, Ele é glorificado. Então, Deus tinha um propósito na minha vida, pelo menos nessa manhã, de que eu voltasse para a minha Bíblia analógica, porque nessa Bíblia eu encontrei algo que me tocou, eu fiquei muito feliz. Eu não sei quantos de vocês estavam naquele culto, eu estava até querendo lembrar quem que trouxe. Você lembra quem que trouxe essas metas espirituais para 2013? Foi você que trouxe? Eu lembro que foi no começo, eu nem lembrava, eu tinha certeza, você que trouxe. Glória a Deus. Né? E eu preenchi as minhas metas, foi o primeiro culto então, né, de domingo de 2013. E aí eu fui fazer um checklist de como está, e eu vi que eu guardei, glória a Deus. Aí eu comecei a ver que algumas coisas que eu escrevi aqui, elas começaram a acontecer independentemente de eu lembrar que eu tinha escrito, porque aquele dia eu escrevi mesmo diante de Deus, eu assumi um propósito mesmo diante de Deus, que eu queria. E aí eu vi que um deles eu comecei bem, e aí eu estava começando a naufragar na praia, sabe assim? Aí eu falei, não, está amarrado o nome de Jesus, já que o Senhor trouxe isso aqui para mim, eu vou fazer até o fim. Então eu vi que eu estou bem encaminhado, mas eu vi que eu posso melhorar um pouco mais, e eu vi que tem um aspecto que eu tinha perdido e eu tenho que retomar. Eu não sei se você escreveu e se você deu valor, a questão não é essa. Olha só, velhinha, glória a Deus, hein? Aleluia! Olha lá, Kiara, glória a Deus, que bênção, né? Sabe, olha lá, que bênção, olha só, oi, glória a Deus, que coisa tremenda. Sabe, a palavra de Deus, tem uma palavra profética que eu gosto muito de Isaías, eu não lembro o versículo, mas depois eu vejo para vocês, e o profeta diz assim, põe-te marcos que te guiem, para que você perceba como é que você está indo no seu caminho, para que o seu progresso seja notório às pessoas à sua volta, e principalmente para você mesmo, porque Deus sabe. Deus não precisa dos papéis e dos marcos memoriais, porque o Senhor sabe o que vai no nosso coração, até mesmo porque nós fazemos ou não fazemos o que nós dissemos que íamos fazer, ou que dissemos que não íamos fazer, Ele sabe, Ele conhece. E eu fiquei feliz, porque eu dou muito valor a momentos proféticos, e eu lembrava que esse tinha sido um momento profético. Tão profético que eu não lembrava a pregadora. Glória a Deus pela pregadora. Glória a Deus pela pregadora, porque o que aconteceu? Deus marcou. E porque eu escrevi, isso aqui faz parte de mim mesmo, sem que nem eu mesmo perceba. Você percebe? Eu balizei a minha vida para andar nesta direção, mesmo sem eu ter percebido. E eu quero que você entenda que isso acontece nas nossas vidas para o bem e para o mal. Quando nós setamos como se fosse o cursor da nossa vida, quando nós, como se imaginássemos estar num avião voando, e se nós programamos um curso para este avião, ele pode ficar no piloto automático, você pode dormir ou pode ficar fazendo qualquer coisa, que o avião vai seguir aquele curso, ele vai seguir aquele rumo, e isso pode ser uma grande bênção ou pode ser uma grande tragédia. Deus nos deu o curso das nossas vidas para que nós tomemos posse e controle deste curso e venhamos a oferecê-lo a Deus. E quando nós fazemos isso, Ele nos conduz. Quando nós assumimos o controle, nós desprogramamos aquele curso, nós queremos começar a dirigir a nossa vida. Ou pior, quando nós programamos o curso errado, nós vamos chegar no lugar errado. Tem muita gente que programou o cursor para ir para Nova Jerusalém Celestial. E está indo para a Babilônia. E eu escolhi as duas cidades emblematicamente, de forma propositada. Nós temos que ir para Nova Jerusalém, querido. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, nós não somos cidadãos da terra. A palavra de Deus nos diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. É isso que Paulo fala em Filipenses. Nós temos uma cidadania muito mais alta, muito mais preciosa, muito mais incomparável,
excelente, do que a melhor cidadania que nós possamos ter. Muitas pessoas querem trocar de cidadania, deixar de ser brasileiro. Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Querido, não perca tempo com essas coisas. Nossa cidadania, biblicamente falando, nossa cidadania é celestial, nós fazemos parte, somos cidadãos do reino de Deus. Quando o Senhor Deus nos introduz no seu reino, nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova cidadania, nós temos uma nova identidade, temos novos valores, nós temos uma nova lei, temos um novo sistema, temos um novo rei. Aleluia! Nós temos um sistema mais alto. Este sistema está julgado, condenado, vai quebrar tudo mesmo, não vai sobrar nada disso aqui. Se a nossa esperança está nisso aqui, meu Deus do céu, desesperador. Desesperador. Paulo fala que se a nossa esperança se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança é quanto dinheiro eu tenho no banco, quanto se eu já quitei o apartamento, já estou com a hipoteca paga, se eu tenho um carro e tenho um segundo carro, e se eu me formei, tenho pós-graduação, e tenho mestrado e doutorado e tudo mais, se eu tenho uma aposentadoria segura, se essa é a nossa esperança e segurança, meu Jesus da glória, estamos perdidos, perdidos, tudo isso vai passar. Tudo isso Paulo chamou de um nome bem bonitinho, esterco. E esterco porque nós estamos na igreja evangélica. Eu poderia usar uma palavra pior. É isso o que representa qualquer coisa palpável, concreta, material e natural, onde você possa colocar o seu coração. É isso que Paulo fala. Ele considerou tudo isso aqui como esterco, como lixo, por conta da sublimidade do conhecimento de Jesus. E ele entendeu que o tesouro dele era lá, não era aqui, porque aqui, pessoas que têm... Aqui no Brasil já está acontecendo, né? Eu acho que eu vi na Ilha Comprida, eu vi sobre, talvez em Aracaju, assim, pessoas que têm aquela casa maravilhosa na beira da praia. O mar já subiu um pouquinho e já perdeu tudo, já não tem mais nada lá. Talvez o sonho de consumo do sujeito foi a vida inteira pagar pela casa na beira da praia, com uma vista maravilhosa, o primeiro endereço após a areia. Aí aconteceu só um pouquinho, o mar mudou, já virou um pesadelo, o que era um sonho virou uma tragédia. Não estou feliz com o que aconteceu com o sujeito, pelo contrário, nem sei de quem se trata. Mas eu estou mostrando para você, assim, muda um pouquinho alguma coisa, o que parece que é um tesouro já não tem mais. Nos Estados Unidos aconteceu em vários lugares, que abriu um buraco no chão e a casa sumiu, caiu para dentro, acabou, a casa foi para dentro. Hã? Natal, né? Ponta Negra caiu tudo. Você está entendendo? Eu tenho um edifício com escritura passada, um prédio seguro, sustentável, acabou. O cara jogou a vida naquilo, virou pó. No que nós estamos jogando a nossa vida? Em que nós estamos apostando as nossas fichas? Qual é o investimento real que nós estamos fazendo? Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, as que se não vêm são eternas. Eu nem sei porque que eu entrei por aqui, nem sei como é que eu cheguei nesse lugar aqui, mas Deus precisava tratar desse assunto com alguém, porque não tem nada a ver com o que eu vou falar. Mas veja, eu estava meditando, enquanto a Fúvia estava meditando, ministrando uma parte do louvor aqui, eu lembro que eu tive um entendimento, uma vez um homem de Deus estava ministrando sobre isso, ele estava falando sobre o Éden, e ele estava mostrando que no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, no céu não tinha culto, não tinha uma reunião da igreja, não tinha instrumentos, não tinha música, não tinha pregação da palavra, e Deus disse, Deus olhou e Deus falou, viu Deus que tudo isso era muito bom. Deus achava muito bom ter comunhão com Adão e Eva na viração do dia, todo dia, na transição de um dia para o outro, Deus vinha e Deus os visitava, e Deus tinha comunhão com eles, Deus tinha intimidade com eles, eles não cantavam, eles não reuniam um grupo, um coral, eles não traziam instrumentos, não havia nada disso, mas o que tinha era a presença de Deus, a relação do homem e da mulher diante de Deus e com Deus, cumprindo o propósito de Deus, vivendo o que Deus tinha planejado, experimentando e recebendo o melhor de Deus, a proximidade de Deus, e esta era a melhor expressão de adoração que o homem podia trazer a Deus, era ter a sua vida completamente dependente do Senhor. Ele não tinha nada, mas ele tinha tudo, porque tudo Deus lhe tinha dado, controle e autoridade.
Depois disso o pecado entrou, e quando o pecado entrou, porque o homem e a mulher de livre e espontânea vontade decidiram aceitar a proposta da serpente, embora eles fossem como Deus, fossem criados à imagem e semelhança de Deus, é isso que a Bíblia nos diz, Lúcifer chegou e falou, que é isso? Deus não quer que vocês comam porque Ele não quer que vocês sejam como Ele, mas eles já eram, e ali eles se confundiram, e eles decidiram, Eva foi enganada, mas Adão teve tempo para pensar, e deliberadamente ele aceitou aquela proposta e falou a verdade, eu quero ser como Deus, e esta era exatamente a proposta que Lúcifer teve no seu coração na eternidade anterior, ele quis ser como Deus, e o negócio de Lúcifer, tanto para Adão, como depois para Jesus na tentação, em Mateus capítulo 4, de tudo isso te darei se prostrado me adorares, não foi isso que ele propôs para Jesus? Jesus não vai para a cruz, você não precisa pagar um preço tão caro, você veio aqui para pegar tudo aqui de volta, eu te dou tudo aqui de volta de graça, sem trabalho, sem esforço nenhum, tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi isso que Lúcifer trouxe para Adão e Eva no Éden, e Adão aceitou, e tudo se perdeu, o homem foi expulso do jardim, e aí, a partir daquele momento, Lúcifer começou a ter autoridade sobre toda a criação dada pelo homem, como eu sempre falo, passaram-se 100 anos desde Adão, se você for ler, em que não se invocou o nome do Senhor. Por 100 anos, Lúcifer e os demônios entraram e estragaram muitas coisas e fincaram bases aqui nesse sistema, bases aqui no mundo, que estão estabelecidas até hoje, até o momento em que o Senhor vai julgar tudo isso, o sistema deles e o sistema humano que está construído a partir dos valores deles. Isso vai acontecer em breve. E o Senhor tem tirado e vai retirar os que são seus, para que o Senhor restabeleça neste mesmo lugar, neste mesmo planeta, o propósito original que Ele tinha. Quando o Senhor estabelecer novos céus e nova terra, não vai estar fazendo algo novo, não vai estar indo para um plano B, mas Deus vai estar voltando exatamente para o mesmo ponto da história em que Ele estava tratando com Adão e Eva no jardim. Aliás, eu gostei muito de uma coisa que o pastor Roberto falou, se você quiser ler a Bíblia de uma forma resumidíssima, leia Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 22. Pronto, é suficiente. É exatamente você mostrar, você ver Deus expulsando Adão e Eva do jardim, e daí o Senhor abrindo os portões do jardim, e as pessoas entrando naquele lugar maravilhoso, bem-aventurado aquele que entra na cidade do Senhor pelas portas, aleluia, lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos pelo sangue do Cordeiro, exatamente o mesmo lugar em que Adão e Eva tiveram seu acesso cortado pelo pecado, será aberto ou reaberto, reinaugurado para aqueles que realmente são dele, os que foram comprados por preço. E um pouquinho antes daquilo, chega um momento estratégico, histórico da sua vida e da minha vida. É o momento em que todos nós nos achegaremos diante de Deus. Todas as religiões levam a Deus. Todas levam a Deus. Porque qualquer que seja a religião do sujeito, ele um dia vai chegar diante de Deus. Mas só um caminho leva ao Pai. Chegar a Deus é uma tragédia. Porque quem se chega a Deus, através de qualquer caminho que não foi Jesus, chegará diante de Deus e Deus vai falar, te logo. Não é aqui o teu lugar, você não tem a marca do meu filho sobre você, você viu religião, vamos ver as obras, abre o livro, o que fez? Tá bom, fez boas obras, legal, ajudou pessoas, que bacana, fez o bem, que ótimo, achou que estava certo, tudo bem, mas pecou, alguém pagou esse preço desse pecado? Não, condenado, desce, aperta o elevador e desce. Mas quem chega diante de Deus, o Pai, chega através do Filho, e este que chega através do Pai esse que chega através do Filho diante de Deus, o Pai, não é julgado, porque o que nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. A base do julgamento de quem chega diante de Deus através de Jesus o Filho, não é o que fez, não é a sua religião, nem se era evangélico, mas é o fato de ter tido uma relação real com Jesus o Filho, e quando chega diante de Deus, Deus o vê coberto como que vestido de Jesus. E aí o Senhor diz, entra no descanso, querido, querida, filho e filha amado. A base não é o que eu fiz ou deixei de fazer na minha vida, mas a base é o que eu fiz ou deixei de fazer acerca de Jesus. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado e chega diante de Deus.
E é uma coisa terrível chegar diante de Deus sem estar revestido de Jesus. Jesus disse que nós não devemos temer os homens que matam o corpo, mas nós devemos temer aquele que pode lançar a alma no inferno. E sabe quem é que pode lançar a alma no inferno? Não é Satanás, porque ele mesmo será lançado no inferno, é Deus Pai. Naquele momento, Deus juiz. Deus bom e justo, não Deus bonzinho, que na última hora resolve a vida de todo mundo que não fez nada a vida inteira, não quis saber de Jesus, não quis saber de buscar Deus, não quis saber de ser transformado, nada. Naquela hora acha que vai dar o jeitinho brasileiro. Deus, e aí? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Misericórdia, horrível coisa é chegar diante de Deus. Todos os caminhos levam a Deus, e chegar diante de Deus é terrível. Só Jesus leva ao Pai, e chegar diante do Pai é uma grande bênção. É uma grande bênção. Mas depois do Éden, então, Deus começou a estabelecer formas de relacionamento com o homem. A palavra de Deus nos diz que no próprio momento seguinte ao pecado, de alguma maneira Deus providenciou um sacrifício, porque Deus vestiu Adão e Eva de pele de um animal, com certeza apontando para Jesus que havia de vir, alguém morto, sangue derramado para revestir alguém que estava nu. E assim, ao longo da história, Deus foi restabelecendo relacionamento, foi levantando profetas, o nome do Senhor foi sendo invocado, mas ao mesmo tempo o império das trevas começou a ser estabelecido aqui. E isso acontece porque a partir de Colossenses, Paulo traz essa revelação de uma maneira muito clara, que o Senhor Jesus Deus nos tira do império das trevas, o Senhor Deus nos tira do império das trevas e nos transporta ou nos transfere para o reino do Filho amado, o reino do seu Filho amado. Ou seja, neste lugar que nós estamos, neste mundo em que nós vivemos, existem dois sistemas operando simultaneamente: o reino de Deus e o império das trevas. Não há mais uma luta do bem contra o mal, como o diabo fazendo um grande marketing a seu respeito, quer que a gente acredite, porque o sistema dele já foi derrotado, o sistema dele já está julgado, o sistema dele foi destruído na cruz do Calvário, e ele já está definitivamente derrotado. Mas o Senhor Deus, ele deu um determinado ciclo de tempo para a humanidade, e o diabo, porque recebeu essa autoridade das mãos de Adão, ele tem um tempo em que ele tem o direito legal de manifestar o seu reino, o seu sistema aqui. Ele tem o direito de fazer aqui, porque Deus trabalha de uma forma justa, não é isso? Então esse sistema, embora já esteja julgado, tem os seus dias contados, já temos até mesmo um relato definitivo de como será a destruição do seu sistema, a destruição daqueles que fazem parte com ele e também dos que trabalham para ele. Esses sistemas ainda trabalham hoje. E o sistema do diabo é o sistema da mentira, do engano, da sedução, e sempre propondo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo precisa desesperadamente ser adorado, porque ele ainda tem uma expectativa de que no momento em que a noiva for retirada daqui, ele consiga quórum suficiente de pessoas fazendo o que ele quer, para que numa concordância tremenda, ele possa tentar estabelecer algo contra Deus, segundo as leis espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Isso foi exatamente o que aconteceu na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, em que nós lemos que porque todos da humanidade concordaram com uma torre, todos da humanidade concordaram em entrar no céu através desta torre, todos falavam uma única língua e não somente um idioma único, que era o que havia na época, mas profeticamente todos eles concordavam com aquilo que estava sendo feito. O Senhor Deus, quando desceu, ele olhou e disse: não há limites para o que eles podem fazer. Que coisa! Eles estavam numa afronta a Deus, eles estavam contra o sistema de Deus, era um sistema de rebelião diante de Deus, mas porque naquele momento houve uma unidade no mundo natural entre todos os homens, e houve com certeza uma unidade no mundo espiritual que agiu por trás e que os inspirou àquilo. Era Lúcifer desesperadamente tentando encontrar uma maneira de voltar ao lugar de onde ele foi lançado fora quando caiu, junto com os anjos que o seguiram. Então, havendo esta concordância, não havia limites e Deus confundiu as línguas. Um novo momento, uma nova janela de oportunidade para Lúcifer será aberta quando a igreja de Jesus, ou a noiva de Jesus, for retirada daqui.
e ele tiver o direito legal de, por um curto espaço de tempo, estabelecer o seu reino, um reino ditatorial, um reino de controle global, em que ele será onisciente, onipotente, onipresente virtualmente, através da tecnologia, através da marca da besta, através de vigilância, através de controle. Então ele vai estabelecer algo que obrigue a todas as pessoas a adorarem a imagem da besta, a adorarem a imagem que ele vai mandar estabelecer. Ninguém vai poder comprar e nem vender se não adorar esta imagem. Quem não quiser adorar essa imagem, ele vai mandar matar. Por quê? Porque ele precisa tentar estabelecer uma grande concordância entre todos novamente. Ele precisa tentar reunir toda a humanidade num único idioma, e aí tem o Google Translator e outras ferramentas de tradução online, para que ele possa ter uma única língua sendo compreendida por todos. Ele não vai poder mudar o idioma nem a etnia de todo mundo, mas tem que fazer com que todos entendam o que será dito. Ele tem que unificar a fala, a língua, debaixo de uma única religião global, debaixo de um único líder global, debaixo de um único sistema global, para que ele tenha numa última vez, vencer, estabelecer o que ele quer. A palavra de Deus diz que quando chegar esse momento, ele virá para a terra com fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. É um texto literal que está em Apocalipse. Ou seja, desde aquele momento, ele vem tentando enganar as pessoas, afastar as pessoas, confundir as pessoas, roubar as pessoas e oferecer uma troca para as pessoas. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Em afronta total à obra de Jesus. A solução, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi dado por Deus para nós. Jesus, a solução de Deus para o pecado. A única solução de Deus para o pecado. Muita gente fica angustiado quando fala com um crente sério e sincero, que fala, quer dizer que só vocês é que estão certos, vocês são os bons, bacana, e está todo mundo errado. Não, estamos todos errados, todos perdidos. E todos pecadores. Não tem nenhum mérito em nós. Nós decidimos apenas crer que é em Jesus a solução. Que nós não temos nada que nós podemos fazer. Nós somos miseráveis, pecadores, pobres e nus. E precisamos de Jesus, que Ele nos salve, nos resgate, nos transforma, nos vista, nos revista. É somente em Jesus. A única expressão de fé do mundo em que não é necessário que alguém faça nada para ser salvo é o cristianismo de Jesus. Todas as outras práticas religiosas você tem que fazer alguma coisa para ser aceito, tem que fazer obra, tem que fazer isso, fazer aquilo, viajar para Meca, fazer um monte de coisa para ser aceito. Nós temos apenas que decidir que nós não podemos ser aceitos e que nós precisamos receber o que Jesus fez. É a única prática espiritual diferente. Por isso que muito crente que vem para a igreja e acha que vir para a igreja salva, o cara vai para o inferno vindo todo domingo na igreja. Se ele não entender que ele precisa de Jesus e achar que a religião evangélica salva, nem a religião evangélica salva, só Jesus salva. Não há salvação em nenhum outro. Mas quando Jesus entra na vida de alguém, ele transforma definitivamente a vida da pessoa. Se Jesus entrou na sua vida, e você pegar o livro da sua biografia, você tem um livro escrito da sua biografia? O livro da sua biografia são suas memórias, as suas fotos, as turmas que você já andou, as coisas que você já fez, os lugares que você já passou. Se você pega o seu livro de memória, a sua biografia, e você olha e mudou quase nada, talvez Jesus nunca entrou na sua vida. Mas se você olha para algumas fotos e fala, meu Deus, não é nem como é que eu podia estar aqui, é como é que essa foto ainda existe, isso aqui não tem mais nada a ver com a minha vida, isso aqui é um lixo, isso aqui não tem mais nada a ver comigo, não sou mais eu esse cara, essa pessoa morreu. E mais ainda, quando alguém do teu passado te encontra, e quando ele olha para você, ele fala, o que aconteceu com você? Você está tão diferente, está mudado, o que aconteceu, o que é isso? Essa é uma marca que você teve com Jesus. Essa é uma marca que Jesus está em você. Se não há transformação, não há Jesus. É religiosidade. Mas se há transformação, é porque Jesus entrou e Ele transformou todas as coisas. Se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. Nada me prende. Eu posso vir aqui na frente e jogar tudo no altar, como nós fizemos agora há pouco, não é assim? Não é minha carreira, não são bens, não é família, não é meu marido, minha mulher, meus filhos, meu pai, meu cachorro, papagaio, periquito, nada me prende, é só Jesus. Se tem qualquer outra coisa que me prende, perigoso, hein? Se alguma coisa me prende, perigoso.
Mas não é que nós não vamos ter, o Senhor nos abençoa também. Mas é aquele texto de Paulo que todo mundo repete, eu sempre volto nessa tecla, muito crente fala esse versículo fora de contexto. Tudo posso naquele que me fortalece, não é isso? E a gente usa isso como se fosse uma palavra de vitória contra tudo e contra todos, mas ninguém, ou muito poucos, leem o versículo anterior. Paulo fala antes disso, ele diz, olha, sei passar necessidade e sei viver em abundância. Aprendi as duas coisas, e tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, não faz diferença se eu tenho ou se eu não tenho. Se eu estou passando apertado para caramba, ou se eu estou vendo um momento abençoadíssimo de ter as coisas. Isso não muda mais quem eu sou em Cristo Jesus, porque eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece é o Senhor Jesus. Ele me fortalece, eu posso todas as coisas, não muda quem eu sou. Quando eu ter não muda quem eu sou, Deus me dá. Quando eu ter me atrapalha de me relacionar com Jesus, olha que Ele pode tirar tudo, porque Ele te ama e Ele não quer que nada te atrapalhe de estar com Ele. E Ele tira. Muitas pessoas, quando se convertem genuinamente, quebram. Já vi vários casos. Por quê? Porque quem deu tudo que a pessoa tinha antes era o diabo. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Ele deixa tirar tudo mesmo, quebra mesmo, para começar tudo de novo. E muitos de nós chegamos assim, quero ser um vaso novo, toma minha vida, quebra tudo. Aí quando Jesus quebra, que isso? Pô, você cantou para Ele fazer isso, né? Você pediu, você deu autorização, né? E o Senhor quebra os vasos que Ele precisa quebrar para fazer de novo, porque quem faz o vaso, quem é o oleiro é Ele, não é você, não sou eu, e muito menos Satanás na sua vida. Que toda área que Satanás foi oleiro na minha vida seja quebrada em nome de Jesus, não quero que sobre nada, nada. Eu tenho que ser completamente transformado à imagem de Cristo, essa é a imagem que nós temos que ser transformados em vida em nome de Jesus. Acho que agora eu vou começar a pregar, eu vou para um lado, Deus não deixa eu chegar lá, mas eu vou, aleluia, deixa eu até beber uma água aqui para reorganizar. Mas o que eu quero compartilhar mesmo com vocês, é nessa linha do que eu estou falando, é claro, não estou totalmente fora, mas eu fui por outro caminho. É interessante como muitas vezes Deus trabalha alguns temas de uma maneira mais forte, eu digo no meu coração, no sentido de quando eu tenho, é uma bênção pregar, eu amo pregar a palavra de Deus, eu sou grato a Deus pela honra que é poder chegar aqui e compartilhar com vocês o que Deus põe no meu coração, e é uma bênção, às vezes eu até brinco, entenda, não é ser mal educado, eu falo assim, às vezes vocês nem precisavam estar aí, porque eu sou tão abençoado por Deus quando eu estou aqui falando, porque Deus fala comigo e Deus organiza meus pensamentos, Deus me ensina algumas coisas, está certo? Que nem que não tivesse ninguém ouvindo, seria uma bênção, um privilégio pregar a palavra. Mas é claro que Deus estabelece um sistema de bênção, então quando eu prego, eu abençoo a vida de vocês, e vocês me abençoam quando vocês são transformados e põem em prática aquilo que eu estou pregando, porque isso fortalece a minha fé, isso aumenta a minha certeza de que eu preguei o que Deus queria que eu pregasse, e isso me ajuda a que eu seja mais ousado quando eu vou pregar. É uma bênção quando a gente acaba de pregar, e eu já brinquei muito com vocês, e eu preguei sobre Pedro, aí chega a pessoa e fala, pastor, foi uma bênção que o senhor falou acerca de Paulo. Aí eu falo, mas eu não preguei sobre Paulo, eu preguei sobre Pedro. E aí eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que falou e não eu, porque Ele falou o que você precisava ouvir e não o que eu falei, mas eu precisava estar aqui falando para que Ele, pelo Espírito Santo de Deus, pudesse falar a você o que você precisava ouvir. Aí Deus é glorificado e aumenta a minha fé, porque eu sei que por mais imperfeita que seja a minha ministração, se eu oro, busco e prego a palavra, depois disso quem faz alguma coisa acontecer é o Espírito Santo de Deus e não eu, acabou a minha responsabilidade. Eu não converto ninguém, eu não consigo tocar no seu coração, mas enquanto eu falo, porque Deus criou esse sistema, o Espírito Santo de Deus é quem fala, Ele que aquece o seu coração, Ele que me põe na minha boca alguma coisa que eu nem sei porquê, e quando eu falo é exatamente o que você estava orando nessa semana, para que o Senhor te respondesse. Só Deus pode fazer isso. É por isso que eu sempre oro que eu quero pregar como que em línguas, para que cada um receba na sua realidade, segundo os seus ouvidos espirituais, segundo a sua situação particular, e só Deus pode fazer isso, e nenhum ser humano pode fazer. Então, como eu estava falando, muitas vezes Deus traz algum tema que a gente fica meio que digerindo, e digerindo, e digerindo, e eu estou vivendo esse momento. O pessoal do Vinho Novo da quinta-feira já ouviu um pedaço dessa palavra, porque agora eu aprofundando mais, é uma palavra que Deus pôs no meu coração. No final de semana passado nós não estávamos aqui, como eu compartilhei no outro domingo, viajar é uma bênção, amém? Viajar é maravilhoso, e viajar de graça é melhor ainda, né? É uma bênção viajar de graça, né?
Então a gente ganhou uma viagem lá, no outro final de semana nós fomos, aí eu fui visitar lá, conhecer meu netinho, aí eu tinha milhas, porque eu trabalho muito, viajo muito, tinha milhas, viajei de graça com as milhas, fomos lá ver para Floripa, ver o meu neto, e aí no final de semana passado nós viajamos para fazer um casamento, maravilha. Fazer casamento é uma bênção, fazer um casamento em Ubatuba com sol e hotel pago e refeições pagas, é melhor ainda, fala sério, né? Mas aí o que Deus queria fazer? Ele me levou lá para aquele casamento, para aquele lugar, uns queridos amigos, um amigo de infância, literalmente de infância, né? Meu amigo há mais de 40 anos, está também casando de novo, está acertando a vida, Deus está restabelecendo, e ele estava acompanhando a nossa história, a gente ficou um tempo sem se falar, e ele estava vendo na internet o que nós temos falado e pregado, ele se identificou. Aliás, parênteses, aí nós fomos encontrar a família desse sujeito, e aí foi tremendo, porque o pai daquele cara, eu posso falar isso, mas como ele era do mal, aquele homem, meu Deus, riquíssimo, e ele era um cara que, a esposa cristã e ele não, um cara muito inteligente, falava bem, eu não vou falar demais para não identificar, mas ele era sócio de um empreendimento muito grande aqui em São Paulo, que com certeza todos vocês conhecem, não mais, e esse homem não queria saber de Jesus, ele zombava do Evangelho. Eu lembro, eu garoto, assim, eu comecei a frequentar a casa dele, eu tinha uns 16 anos, assim, e aí, quando a gente falava de Deus, ele fazia piadinha, ele brincava, um cara inteligente, um cara bem articulado, né? Era difícil lidar com ele, assim, aquele cara, sabe o cara que acontece, sabe aquele chefe de família que senta na cabeceira e faz assim, né? E aí, por 42 anos, aquela mulher orou pela conversão daquele homem. 42 anos ele orou. Ela orou pela conversão. Tem mulher que ora 2 anos, fala, meu Deus, Deus não responde, para, 42 anos. E aquele homem virou um crente, mas virou um crente que a gente fica até com vergonha dele. Ele está com 82 anos, e o cara vai na vigília de oração. O cara, 83? 83, piorou, 83. Ele acorda de manhã e vai na reunião de oração com homens ele acorda às 5 horas da manhã para orar, das 6h30, 7h30 lá com os homens da igreja. Ele está no ministério de intercessão, ele fala, ele ajuda os pastores, ele acolhe todo mundo, ele está orando pela conversão dos filhos, ele está orando pela conversão dos filhos dele, ele ficou feliz que o filho estava meio afastado, esse aqui que nós casamos, e o cara está voltando para o evangelho, porque a gente conversou com ele acerca de Jesus. 82 anos, e a esposa dele, que também agora é uma senhora de 80, ela já não quer ir tanto na igreja, que ela está cansada, e ele fala, eu preciso recuperar o tempo perdido, eu preciso correr atrás, e o homem não para, e foi uma bênção encontrar com aquele homem lá, um milagre de conversão do Espírito, só Deus para fazer uma daquele, e aí nós ficamos felizes, mas aí, o Senhor me trouxe, então, por conta desse casamento, a meditar sobre este tema, que eu compartilhei no Vinho Novo na quinta-feira, e que eu meditei sobre ele ontem, e que ele não sai do meu coração, ele não sai, eu estou assim, querendo sair do texto, ele não sai de mim, sabe assim? Então, você que estava na quinta-feira, você vai ser beneficiado em relação aos que não estavam, porque você já sai um pouco na frente, porque você já tem um conteúdo avançado, mas eu sei que Deus trouxe todo esse contexto anterior, para trazer algumas coisas para vocês também, para que vocês não sejam prejudicados por estar ouvindo uma segunda parte, uma segunda vez. Mas quando Deus fala 2 vezes uma coisa, biblicamente, sabe o que eu digo? Presta atenção. Quando Deus fala 2 vezes a mesma coisa, Ele está chamando a nossa atenção para algo. Abra sua Bíblia. Não abra sua Bíblia ainda. Fique lá em 1 Samuel, porque eu preciso colocar você no pano de fundo para dizer rapidamente, e agora vai ser bem curto essa parte. Como eu falei para vocês, Deus foi abandonado pelo homem. Deus foi abandonado e traído pelo homem no Éden. Abandonado e traído pelo homem no Éden. Mas ainda assim, o Senhor continuou providenciando solução. E uma das expressões da glória de Deus, que Ele mandou preparar quando Ele estava trazendo o povo a entender a visão do tabernáculo, do lugar da habitação de Deus, do altar de sacrifícios que apontava Jesus que havia de vir, quando o Senhor estava trazendo a lei para que os homens entendessem que era impossível agradar a Deus com qualquer obra de justiça que fosse, porque ninguém consegue cumprir a lei.
Então quem rejeita Jesus tem que chegar a Deus através de obedecer à lei. E é impossível a qualquer homem obedecer à lei. Então a Bíblia fala que pela lei vem justamente o pleno conhecimento do pecado. O objetivo da lei de Deus é mostrar para o homem o quão pecador ele é e o quão incapaz de agradar a Deus ele é. Então ele precisa abandonar o desejo de agradar a Deus pelos seus próprios esforços e receber a obra de Jesus. Esse era o objetivo da lei. Então, naquele contexto, com tudo isso sendo preparado como revelação de Deus, o Senhor mandou produzir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um objeto tão tremendo, mas tão tremendo na história, que até mesmo Hollywood ganhou dinheiro em cima da Arca da Aliança, com aquele filme, por exemplo, do Spielberg, né? Os Caçadores da Arca Perdida. Vocês assistiram o filme? Eu vou dizer para você assim, que com certeza o sujeito que estava por trás ajudando no argumento, ele entendia muito bem o que era a Arca da Aliança, porque aquela cena que os caras vão olhar para dentro, os alemães olham para dentro, e vem aquela coisa horrorosa da parte de Deus, e consome todo mundo, vira todo mundo, derrete. Aquilo é uma pálida ideia do que acontece com o homem quando o homem se defronta diante de Deus, desprotegido em desobediência a Deus. Aquilo é verdade. Aliás, aqui é uma versão pálida, porque nós esquecemos que Deus é o fogo consumidor. Ele se apresenta como fogo consumidor também. O Senhor Deus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, sabe o que acontece? Nós no Evangelho, por causa da graça e por causa da obra de Jesus, nós esquecemos quem é Deus. Nós achamos que Deus era um sujeito meio esquisito que habitava lá no Velho Testamento e que a gente não quer ter nada com ele, que agora tem Jesus, que a gente chama de amigo, Jesus, e a gente conversa, e a graça, e nós vamos na igreja e não acontece nada, a gente peca pra caramba e aparentemente não acontece nada. Então nós esquecemos quem é Deus e nós achamos que nós queremos relacionar com Jesus, mas Jesus veio para nos fazer filhos de Deus. Ele veio para nos fazer relacionar diretamente com Deus. Aquele Deus que fazia aquelas coisas tremendas e aterrorizantes do Velho Testamento é o mesmo hoje. Ele diz: eu sou Deus e eu não mudo. Deus não mudou uma vírgula de quem Ele é. O que acontece é que muitos de nós, quando vão pregar o Evangelho, nós tentamos explicar para as pessoas que Deus não é bem assim. E nós nos colocamos como advogados da imagem corporativa institucional de Deus. Nós fazemos um trabalho de RP. Olha, Deus, ele mandou matar todo mundo no Velho Testamento mesmo, naqueles momentos, mas não foi bem assim que Deus mandou matar. É que as pessoas, não é problema de tradução. Deus, porque você vê, Deus ama, Deus é amor, Deus é bonzinho, e a gente tenta explicar algumas coisas do Velho Testamento que nós não entendemos e que são bíblicas, e nós negociamos a verdade achando que se a gente fizer as pessoas terem uma visão diferente de Deus, elas vão se converter. Então a gente quer explicar o Evangelho para elas e aliviar a imagem de Deus, para que elas possam receber Deus pela fé através de Jesus. Você percebe que loucura? Deus é daquele jeito mesmo. Ele vai jogar todo mundo no inferno mesmo. Ele vai julgar todo mundo mesmo, vai destruir toda essa terra, vai tacar fogo aqui, vai ser uma tragédia, tudo vai acontecer aqui. E Ele é Deus e continua sendo Deus, e Deus justo e amoroso e misericordioso e bom. Por quê? Porque ninguém precisa passar por isso se receber o sacrifício de Jesus que Ele providenciou. Deus providenciou uma salvação tremenda, caríssima, que foi a vida do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Jesus recebeu sobre Ele a ira de Deus, o pecado, o teu pecado encardido, o teu pecado desgraçado, caiu sobre Jesus, o meu também. E aí então Deus diz: recebe meu filho. Quem tem o meu filho tem a vida, e quem não tem o meu filho não tem a vida. Então Deus, Ele é terrível e consumidor, e Ele vai agir da mesma maneira com ira, mas Ele é amor e bom, porque ninguém precisa passar por isso, ninguém precisa encontrar com esse Deus desta maneira. Nós podemos encontrar com Deus como Pai, e aí a melhor figura de pai que você possa ter, por pior que tenha sido o seu pai, é essa figura que Deus quer que você receba como revelação de quem Ele é, Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Mas Deus mandou construir a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do pacto. Ela representava a glória de Deus com o povo, e o povo muitas vezes venceu, porque levava a arca nas batalhas. A arca ia na frente da batalha, a presença de Deus estava lá, a tal ponto que os filisteus, aí sim, vamos ali para 1 Samuel capítulo 4,
1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos encontrar que o povo de Israel estava debaixo da liderança de Eli. E Eli era aquele sacerdote que Ana, quando foi procurar o Senhor, porque ela queria ter um filho, e o Eli já era um sacerdote que estava já meio fora da conexão, ele já não estava entendendo mais muito bem o que estava acontecendo, e mal sabia ele que Deus já estava providenciando um sacerdote para substituí-lo, e ele não sabia que Ana estava lá pedindo oração para Eli, que achou que ela estava bêbada. Você imagina a falta de discernimento espiritual? O pastor está na igreja, chega a pessoa orando em línguas, quebrantado diante de Deus, chorando diante de Deus, e fala, pô, para com isso, para de beber, sai daqui. Não entendeu nada de unção, né? Não entendeu nada do que Deus estava fazendo no coração daquela mulher, e aquela mulher estava lá diante dele, porque Deus já ia gerar do ventre dela de forma sobrenatural, pela própria palavra profética de Eli, o sucessor de Eli, porque Deus tinha julgado a casa de Eli, e seus filhos iam morrer, e ele não teria sucessão sacerdotal, porque os filhos de Eli, como sacerdotes, roubavam o povo, abusavam das mulheres de Israel, e Deus já estava rejeitando a casa de Eli. E aí no capítulo 4, Israel sai à luta, porque os filisteus vieram contra eles, mas Deus já tinha entregue os judeus, já tinha entregue o seu povo às consequências dos seus pecados, eles iam perder esta guerra, e não apenas eles iam perder essa guerra, como Deus ia fazer uma obra tremenda. O que aconteceu foi quando eles saíram para essa batalha, depois você pode ler em casa o capítulo 4, os sacerdotes foram à guerra, os filhos de Eli foram à guerra, Hofni e Finéias. E aí a palavra de Deus diz que quando os filisteus viram, e os filisteus estavam ganhando a guerra, quando eles viram que a arca estava chegando, que eles viram o sacerdote Hofni e Finéias saindo com a arca junto com os outros, os filisteus pararam, reuniram assim, a turma chegou ali no meio de campo, assim, sabe, você que joga futebol, sabe quando você vê que o outro time entrou com todos os titulares e você sabe que o outro time é aquele time que não tem jeito, o teu time é meia boca, vai tomar uma surra no jogo, reuniu todo mundo assim no meio de campo e falou, olha, tudo bem, nós vamos perder o jogo, vai ser uma humilhação, nós vamos tomar de uns 10-0 fácil, olha quem está lá, vê aquele, e olha, veio o craque do time, veio o cara. Então vamos jogar direitinho, vamos fazer um bom jogo, vamos jogar com dignidade, vamos perder de cabeça em pé. Foi mais ou menos isso que eles falaram aqui, depois você pode ler o texto. Porque eles viram a arca vindo. Mal sabiam eles que a arca estava, mas Deus não estava mais. Tem muito crente que Deus não está junto e está indo para a batalha achando que porque está com a arca vai levar. Com a vida toda desorganizada, tudo fora de lugar, Deus não vai. E Deus não foi. Os filisteus tomaram a arca. Os filisteus mataram Hofni e Finéias na guerra, morreram. Morreu um monte de gente, tremenda mortandade. E quando chegou a notícia para Eli, Eli estava sentado numa cadeira, ele já era um cara gordão, e aí a palavra de Deus diz que chegou a notícia para ele que tinham morrido os 2 filhos, ele ficou mal, mas aí falaram, e levaram a arca do Senhor. Aí ele caiu para trás com a cadeira, quebrou o pescoço e morreu, porque ele sabia o que significava a arca ter ido embora. A esposa de Hofni, que estava lá na guerra, estava grávida, ela entrou em trabalho de parto, pelo susto de saber que o marido morreu, o que tinha acontecido, ela deu à luz a um filho e morreu no parto, e a pessoa que batizou o filho, chamou o filho de Icabode, a glória do Senhor foi embora. Tem muito crente que já aconteceu Icabode, e o cara não percebeu direito ainda, a glória do Senhor abandonou, porque já não anda mais, já não está mais na palavra, já não tem mais comunhão com Deus, não sabe mais nada, e Icabode, foi embora. E a arca foi levada pelos filisteus, capítulo 5, e aqui eu acho tremendo o senso de humor de Deus. Deus tem senso de humor, sabia? Porque os filisteus roubaram a arca, aí eles não sabiam o que fazer com a arca da aliança, a arca que era a presença do Deus deles. O que eles fizeram então? Eles têm lá o templo deles, de um deus Dagon, tinha uma estátua maravilhosa do Dagon, em que os sacerdotes serviam a Dagon naquele lugar. Nada melhor do que colocar a arca do Deus derrotado ali debaixo de Dagon. Aí colocaram lá a arca bonitinha no templo de Dagon, aí os caras acharam tudo em ordem, arrumaram, varreram, limparam, lustraram o Dagon, arrumaram ele bonitinho e tal, apagaram a luz, saíram e foram dormir. No dia seguinte eles voltaram lá para o templo de Dagon, aí o que acontece? A arca da aliança está ali no centro, e a estátua de Dagon está caída, prostrada, aleluia, diante da arca do Senhor. Deus tem senso de humor, fala sério, ele derrubou, deu um tabefe na cabeça do Dagon, está pensando o quê? Se curva aqui, que aqui é Deus que está aqui, cala a boca, pá! Os sacerdotes ficaram desesperados, pelo amor de Deus,
de Deus Dagon, né? Levantaram o Dagon, né? Tadinho, o Deus deles caiu sozinho e tem que levantar sozinho, que não pode nem levantar. O Deus não pode nem se defender, caiu, passou vergonha, tem que levantar, porque é isso que acontece com o ídolo. Quem tem estátua para prestar culto, tem que carregar a estátua, limpar a estátua, cuidar da estátua, porque se a estátua cair, ela quebra, ela não consegue nem se resolver a si própria. Como é que vai resolver a vida de alguém? Aleluia! Aí os caras levantaram, aí passaram o dia lá de vigília, tudo bem, calmou, limparam, arrumaram, ilustraram, colocaram um curativo no Dagon, pagaram a luz, foram embora. Chegaram no dia seguinte, o Dagon estava caído de novo, pá! Só que dessa vez tinha cortado a cabeça, tinha cortado os braços, o cara estava todo esfacelado. Aí os caras ficaram desesperados. Por 7 meses o Senhor feriu a terra dos filisteus com tumores. Esses tumores, em outra tradução, é chamado de hemorroidas. Eu não sei se foi exatamente assim que o Senhor os feriu, mas foi uma coisa terrível. Morreu um monte de gente, eles ficaram desesperados. O que a gente faz com essa arca? Vamos mandar embora a arca. A arca do Senhor, que era uma expressão do poder e da glória e da presença de Deus, também era uma manifestação do juízo de Deus para aqueles que não têm direito de estar com a arca. E eles colocaram num carro de vacas, 2 vacas, um carro novo, e mandaram embora em direção ali onde ficava o povo de Israel, orientados pelos feiticeiros e pelos adivinhos e pelos sacerdotes de Dagon, que eles falaram: vamos fazer o seguinte, vamos mandar embora esse Deus que ele está humilhando o nosso Deus. Eles falam quase que isso, quer dizer, é uma idiotice, né? Como é que o cara fica com Deus que perdeu para o outro, que estava lá sozinho, não tinha ninguém, todos os sacerdotes não conseguiam resolver a situação do Dagon, mas eles ficaram com o Dagon e mandaram a arca embora. Botaram no carro novo e falaram: temos que mandar oferta para pagar o que nós fizemos. Olha, os caras tinham revelação, fazer uma oferta para aplacar o Deus vivo. Fizeram lá 5 ratos e 5 tumores de ouro. É uma coisa interessante, né? Você vai pensar, tem gente de idolatria, faz cada coisa mesmo louca como isso. 5 tumores de ouro para adorar o tumor. Sabe o que eles queriam fazer com isso? Como uma paga por ser de ouro puro, mandaram embora. E aí, tudo isso foi até um lugar chamado Bet-Semes. E aí o que aconteceu? Capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 19. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá de nós? Meu Deus! Os caras olharam para, isso que eu falei, os caras olharam para dentro da arca. Você sabe aquela cena do filme do Caçadores da Arca Perdida? Foi mais ou menos isso. Consumiu todo mundo. Eles sabiam, se tinha alguém que devia saber o que era a arca, eram eles. Eles não tiveram respeito, reverência, não lembraram nada, ou não sabiam, alguém não ensinou para eles, morreu todo mundo, porque Deus não muda. Ah, tadinho, eles não sabiam. Ah, tinha como saber, era uma coisa sabidíssima entre o povo. Todo mundo que ia nas escolinhas com os rabinos aprendiam da glória de Deus, da arca de Deus, brincaram com a glória da arca do Senhor. O que aconteceu foi que aqui nós vemos o quê? Parando aqui. A arca com o povo representava a glória de Deus, a bênção do Senhor, a prosperidade. O povo prosperou, o povo conquistou, o povo venceu. Tudo ia bem para o povo quando eles obedeciam a Deus e andavam com a arca e tinham a companhia da arca. Tudo ia bem. Quem pegou a arca do jeito errado traz juízo. É complicado. Não brinca com Deus. Não brinque com Deus. Mas aí, agora nós vamos chegar onde eu quero chegar. A arca foi levada depois disso. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Guarda esta informação. Vira agora, por favor, para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Vamos para 20 anos depois. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 9.
Aqui, capítulo 6, versículo 9, acabou de acontecer aquele fato que vocês talvez conheçam. Foram tirar a arca da casa de Abinadab, porque Davi estava querendo estabelecer o templo, estava querendo estabelecer a adoração, estava querendo estabelecer algo ao Senhor, e ele manda buscar a arca que estava lá na casa de Abinadab há 20 anos. Aí a casa, o povo de Deus, que devia saber como fazer as coisas, em vez de fazer como tinha que fazer, foi fazer igual os filisteus fizeram. Mandaram fazer um carro de bois novos e botaram bois e vieram trazendo a arca com o melhor que tinha para a casa do Senhor. O que aconteceu foi que o boi tropeçou, quebrou a roda da carroça e a arca ia cair. E aí o Uzá, que era filho de Abinadab, foi segurar a arca e morreu porque tocou na arca. Aqui a gente aprende muito que tem muita igreja querendo fazer uma reunião com a arca do Senhor, do jeito que os filisteus fazem. Pega a melhor estrutura de show, ou de evento, ou de reunião, igual que o mundo faz. As melhores técnicas de fazer uma reunião igual o mundo faz, e quer botar a arca lá para que a glória do Senhor venha. E a glória do Senhor não vai vir, porque o Senhor tem a maneira dele, o caminho dele, o jeito dele. Isso aqui dá uma pregação tremenda, mas não é o foco agora. Deu tudo errado e botaram então o Davi chegou, e aí fala no versículo 9 que Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom o gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Então veja que coisa, e tudo isso que eu trouxe até agora, da parte de Deus, é para trazer você para este ponto, para este momento, para você entender o que aconteceu, porque aqui aconteceu algo em 2 casas diferentes. A arca poderosa, de tal maneira que quem olhou para dentro morreu. Aliás, quem tocou na arca morreu, não foi isso que aconteceu? Mas a arca esteve na casa de Obed-edom, e Obed-edom foi abençoado. E aí todo crente mais ou menos já ouviu de Obed-edom, a bênção de Obed-edom, né? Você já ouviu muito isso? Quem já ouviu sobre a bênção de Obed-edom? 3 meses, Deus abençoou tudo. Essa é uma palavra muito conhecida. Quantos de vocês sabiam que a arca teve 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada? A mesma arca, a arca do Senhor, a poderosa arca do Senhor, a gloriosa arca do Senhor, a abençoadora arca do Senhor, esteve na casa de Abinadab por 20 anos, e não aconteceu nada, e o povo ao redor se lamentava e chorava. Tem algum problema com o poder da arca? Nem quando o povo pecou, nem quando fizeram tudo errado, e a arca foi parar no templo do Dagon, a arca deixou de ser a arca do Senhor. Mas na casa de Abinadab parece que não funcionou. A tomada estava com mau contato. O que aconteceu na casa de Abinadab? E por que na casa de Obed-edom o Senhor abençoou tudo? Aqui tem um segredo importante. E é isso que eu quero que você entenda agora, e que você olhe para a tua vida, e que você avalie onde você está. Esse é o meu chamado para essa manhã. Abinadab nos leva a pensar assim, eu falei isso quinta-feira, eu gosto muito na Bíblia, a Bíblia tem um monte de personagens incidentais. Sabe o que é personagem incidental? Quem é músico gosta disso, né? Tem CD que você vai, que tem assim as faixas todas bonitinhas assim, aí de repente tem uma faixa que ela acaba, encerrou a música, né? Aí tem uma vinheta de passagem, aí é um silêncio, e aí começa uma outra faixa, né? Vocês são músicos, entenderam o que eu estou falando? Você entendeu o que eu estou falando? A Bíblia tem uns personagens que ela conta tudo. Quem foi o avô, o bisavô, o pai, o filho, que dia nasceu, o que aconteceu quando nasceu, o que fez, fala o nome, sobrenome, conta todos os feitos, conta a vida inteira do sujeito, fala tudo o que acontece, e morreu velhinho e ainda conta os filhos. Não tem assim? Mas tem uns personagens na Bíblia que o cara entra e sai, e só fala o nome, fala uma situação da vida dele e acabou. São personagens incidentais da Bíblia, mas tão importantes que Deus mandou registrá-los.
falar o que fizeram, ou se não fala o que fizeram, fala o nome. Por que ele fala o nome? Porque na Bíblia o nome importa. O nome diz o que ou para que aquela pessoa foi constituída ou quem ela era. Tanto é assim que Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mudou o nome de Jacó, mudou o nome de Paulo. Porque quando Deus queria mudar a vida de alguém, mudava o nome de alguém. Ele fez isso com todos os que cremos, porque Ele já nos deu um novo nome, que está escrito, um nome que só Ele sabe, que nós vamos saber naquele dia, mas Ele precisou mudar o nosso nome, porque nem sempre nossos pais foram bons para dar nome. Eu passei muito problema de bullying quando eu era garotinho, eu tinha 3 aninhos. Que bonitinho, qual é seu nome? Haroldo. É um nome difícil para um garotinho de 3 anos, fala sério, né? O nome para o adulto agora fica melhor. Haroldo. Qual é o seu nome? Nabucodonosor. Gente, você já imaginou isso? E tem crente que dá Nabucodonosor e outros nomes assim. Eu não vou falar que vai que tem alguém aqui. Não quero errar, não sei o nome de todo mundo. Abinadab. O que nós sabemos acerca de Abinadab é que Deus não fez nada na casa de Abinadab, senão que ainda seu filho morreu porque tocou na arca. Ou seja, 20 anos a arca teve na casa de Abinadab, e Abinadab não aprendeu nada sobre arca, nada. Tanto que o filho foi segurar a arca, por quê? Porque Deus precisa de ajuda, já imaginou? A arca de Deus, ele pensou no Dagon, os sacerdotes Dagon que precisavam segurar a arca, Deus não precisava que ninguém segurasse a arca dele, ele parava a arca no ar. Deus não deixa a sua glória cair, Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus não precisa de você nem de mim para fazermos ou conduzirmos a sua glória. Tocou na arca, morreu, porque Deus, bem intencionado, mas errado. De bem intencionado, o inferno está cheio, não é isso? Mas o nome Abinadab é interessante e importante. Sabe o que significa Abinadab? Abinadab significa meu pai é nobre. Ou seja, eu não preciso de Deus Pai. Meu pai é nobre. Minha família, ó, nós somos caras. Minha família é de gente bacana, eu não preciso mudar o que a minha família fez até agora, a forma de pensamento da minha família, eu não dependo de Deus, meu pai é nobre, este é o nome Abinadab. E quando nós vamos para Obed-edom, Obed-edom ele era o gitita, que também pode ser trazido como o geteu. O geteu ou o gitita significa que Obed-edom ele era oriundo de Gate. Sabe quem era de Gate? Golias. Golias era de Gate, ou seja, o antepassado da cidade onde Obed-edom nasceu, era de Golias, que foi morto justamente por Davi, que agora estava na porta da casa dele com um problemão com a arca, não sabia o que fazer com a arca. Só que Obed significa servo, ou que serve, e Edom significa que ele era um edomita, ou seja, ele era um descendente de Esaú. Ou seja, o antepassado de Obed-edom, quando teve uma oportunidade muito grande de ser abençoado, porque ele era o primogênito, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Desprezou a bênção, desprezou a honra de Deus na sua vida, e com certeza tinha uma coisa que Obed-edom sabia, o que aconteceu com a sua família depois que Esaú desprezou a bênção do Senhor. E Obed-edom decidiu o quê? Que não importava o que a família dele tinha feito, não importava o que os antepassados dele criam ou tinham considerado como prioridade, ele decidiu que ele ia romper com aquilo e acolheu a arca na sua casa, recebeu algo que o antepassado rejeitou, diferentemente de Abinadab, que dizia, meu pai é que é o cara. Obed-edom disse, não, se tem uma chance de eu recuperar o que meu antepassado perdeu, é hoje, eu quero. Foi tão tremenda a entrada da arca na vida de Obed-edom e na sua casa, que em 3 meses mudou tudo, a tal ponto que no palácio real ficaram sabendo que Deus tinha transformado toda a vida de Obed-edom. Tudo na sua casa foi transformado. Prosperidade na Bíblia não é só dinheiro, prosperidade na Bíblia é paz, prosperidade na vida é relacionamentos saudáveis, prosperidade na Bíblia é saúde, prosperidade na Bíblia é influência. Obed-edom está sendo pregado hoje, mais de 2000 anos depois dele ter partido daqui, muito mais, virou famoso, conhecido, notável, um exemplo e uma inspiração para a sua vida e para a minha vida.
A arca entrou na casa de Abinadab. A arca, entre outras figuras proféticas, representa Jesus, presença de Deus, Emanuel, Deus conosco. Jesus é a própria arca da aliança, da nova aliança, do novo pacto, do concerto, uma expressão da glória de Deus, da imagem de Deus, da adoração devida a Deus através de Jesus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Jesus entrou na sua vida mesmo? Você é Abinadab ou você é Obed-edom? Jesus entrou na sua vida há mais de 20 anos e nada mudou na tua casa. Talvez você não tenha realmente se rendido a Jesus. Talvez você não tenha realmente recebido a glória, a presença e a paternidade de Deus. É um dia de reflexão. Mas se Jesus entrou e já mudou toda a tua vida, Jesus é teu Senhor, significa que Ele vai mudar todas as coisas à tua volta e que o alcance daquilo que aconteceu na tua vida vai chegar até mesmo nos palácios reais. Pessoas vão ouvir da obra do Senhor na tua vida, da presença do Senhor na tua casa, da vida de Jesus que entrou para transformar todas as coisas, para que você possa fazer parte daqueles que vamos entrar novamente no Éden do Senhor, a nova Jerusalém, já já. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, porque eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Eu não quero saber há quantos anos você vem na igreja, não quero saber há quantos anos você diz que você confessa Jesus, não é isso. O que eu quero te perguntar é: isso faz diferença na sua vida? Você realmente é uma nova criação? As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo? A sua confiança está em Jesus ou está no que você tem? A sua confiança está em Jesus ou está na sua superstição gospel de vir todo domingo na igreja, sentar num banco, dar dízimo, oferta, cantar? Meu Deus, meu querido, não brinque com isso. Minha querida, não deixa isso passar. Quando Jesus entra na casa de alguém, na vida de alguém, a transformação é tão tremenda, mas tão tremenda que não precisa mesmo de 3 meses, para que todos percebam que algo mudou. Eu tenho a honra e o privilégio de conhecer pessoas que eu olho, e eu vejo quanto Jesus mudou. Pessoas nesse salão, que eu vi nascer de novo, e eu olho e eu me alegro de ver a obra de Jesus transformadora, a glória do Senhor manifesta, expressa na vida, transformações de coisas que eu nem preguei, e que ninguém precisou pregar, porque a própria presença do Espírito Santo de Deus no coração, faz que a pessoa mude, porque é Jesus que faz a obra de transformação, não precisa que ninguém pregue, os valores mudam, completamente, o que importa e o que não importa mudam definitivamente, e a vida anda para frente, porque Deus está na frente, não está atrás. Deus não está no passado, Deus é eterno, mas Ele está sempre apontando um caminho novo, porque Ele quer nos levar para um futuro glorioso, que só Ele conhece, um caminho que só Ele conhece. E para que nós possamos estar lá, nós não podemos ser como somos, porque como somos não serve. Precisamos ser transformados de glória em glória, na imagem de Jesus. Meu querido, minha querida, você não pode ser Abinadab. Você não pode ficar preso no passado, na tua família, nos teus pais, nos teus costumes. Você precisa ficar preso em Jesus. Você precisa ser alcançado por Jesus. Você precisa ser como Obed-edom e ter um coração de servo, quebrantado para servir ao Senhor, quebrantado para servir ao Senhor, o único e verdadeiro, o único digno de receber adoração, expressão de serviço, de adoração, só o Senhor Deus, através do nome de Jesus. E o Senhor Deus nos diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez Jesus Senhor e o ungido, para que todo o poder que há nele, que reside nele, possa te alcançar, possa te transformar
e possa, a partir da transformação na sua vida, transformar a sua casa. Eu e minha casa podemos crer no Senhor Jesus e seja salvo, tu e tua casa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ser salvo não significa servir ao Senhor. Salvação é uma bênção primeira. A casa servir ao Senhor é uma bênção ainda maior. Como está a tua casa? Como está a tua vida? Quem é você? Você é Abinadab ou você é Obed-Edom? Vamos orar. Pai, eu te louvo pela presença do Teu Espírito nesse lugar. Eu te louvo pela Tua obra nas nossas vidas, ó Pai, nós que nada merecemos. Nós que andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos traz vida em Jesus. O Senhor pode nos dizer que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. O Senhor muda nosso nome, o Senhor muda nossa identidade. O Senhor opera uma transformação no nosso caráter, o Senhor cura nossas memórias, o Senhor cura nosso corpo físico. O Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá um novo rumo, o Senhor nos dá norte, o Senhor nos dá uma família, o Senhor nos abençoa, mas acima de tudo o Senhor se revela. Meu Deus, o Senhor se revela nas nossas vidas, o Senhor se torna quase que palpável em momentos de oração e de adoração, meu Deus. Mas muitos de nós, sentados nestes bancos nesta manhã, não conseguem ver da mesma forma. Pai, eu não tenho poder para entrar nos corações e mudar, só o Teu Espírito. E ainda assim o Teu Espírito não derruba a porta de ninguém. O Senhor Jesus nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, meu Deus, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, como alguém pode manter a porta trancada? Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, o Senhor entra, e o Senhor ceia, e o Senhor transforma, e o Senhor faz tudo novo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu clamo ao Senhor, porque o tempo é curto, que o Senhor esprema os corações daqueles que ainda estão endurecidos, aqueles que são alvo de orações há tantos anos, que seja este o dia em que o Senhor espreme o coração com amor, para que decida de livre e espontânea vontade pelo Teu Espírito Santo abrir a porta, para que como Obed-Edom o Senhor entre. Enquanto estamos de cabeças curvadas e olhos fechados, e o Espírito Santo de Deus trabalha nesse lugar, eu não sei como você está, onde você está, mas se de alguma maneira você quer mudar alguma coisa hoje na sua vida, eu quero orar por você. Levante a mão onde você está, se essa palavra moveu, glória a Deus, o seu coração. Glória a Deus, 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 glória a Deus. É tempo de nós, glória a Deus, é tempo de nós decidirmos nos posicionar quem nós somos de verdade, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, para que as nossas vidas façam diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus, para que nós possamos jogar fora as coisas velhas que não servem e dar valor para aquelas que realmente valem a pena. Pai, eu te louvo por esses queridos. Quero levantar a mão, estão sinalizando não para mim, mas para o mundo espiritual, porque o Senhor conhece o coração. Eu clamo que o Teu Espírito Santo visite com o poder desta unção, o poder deste momento, cada vida, Pai, que sinalizou, Deus, que quer, que entendeu, ó Pai. Porque o Senhor não faz isso se o Senhor não for operar o segundo movimento, o terceiro, o quarto e todos os que são necessários, que só o Senhor pode operar.
Eu abençoo todos esses queridos para que no poder deste momento, na unção desta manhã, Senhor Deus, que estas sementes, não as que eu semei, mas aquelas que o Senhor semeou enquanto eu falava, estas frutifiquem para a tua glória, estas levem, ó Deus, o alimento, o suprimento, os recursos para estas vidas em nome de Jesus, para que as transformações que o Senhor sabe que são necessárias, estas aconteçam e te glorifiquem, para que o Senhor seja glorificado nessas vidas em nome de Jesus. Que esta data seja uma data que eles possam marcar nos calendários, nas agendas, nas suas vidas, como muitos deles marcaram no começo do ano, como um dia de mudança, um dia de transformação, um dia de novos rumos, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos não apenas abrir as portas da nossa casa, mas escancarar as portas da nossa casa, para que o Senhor entre e ocupe plenamente todos os lugares, todos os cômodos, todos os ambientes, que nós não tenhamos do que nos envergonhar diante do Senhor, ó Pai, mas que tenhamos alegria em abrir as portas e te receber plenamente, completamente, para que tudo seja transformado pela tua presença e pela tua glória. Eu abençoo todos esses queridos aqui em nome de Jesus, e abençoo também aqueles, ó Deus, que estão vendo esse vídeo em algum momento, que o Senhor também alcance essas casas, que esta unção que está nesse lugar também visite esses corações para louvor da tua glória, porque eu digo isso em nome de Jesus, amém, amém, amém.